Confrontos da Copa do Brasil definidos, o Fluminense vai enfrentar o Sampaio Corrêa. O jogo de ida vai ser lá na casa do Sampaio Corrêa, o jogo de volta no Maracanã. Isso vai ser um pouco ruim para o Fluminense por conta, né, de viagens que serão feitas pelo Fluminense, né? A gente vai ter muitos jogos, a gente vai falar aqui nesse vídeo. E tem também um assunto importante sobre o Maracanã envolvendo o clássico contra o Vasco. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo também para chegar a mais tricolores, né, e ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais. Você não tem noção da forma que você deixa seu like, você se inscreve, ajuda o meu trabalho. Então se inscreva e deixe seu like para me ajudar a crescer, beleza? Bom, saiu aí o resultado dos confrontos, né, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense não tinha tanto time assim difícil para enfrentar nessa terceira fase, né? Os times do pote 2 eram times mais mediano para baixo, né? Série B, Série C, Série D. O Vasco era o mais assim difícil, né? Por conta de ser clássico, que era um dos times que poderiam cair, que poderiam pegar o Fluminense. Então a gente conseguiu ter um pouco de sorte, podemos dizer assim, né? De não pegar um clássico. E pegamos um time considerado fraco, né? Comparado ao Fluminense, que é aí o Sampaio Corrêa. Os confrontos definidos eu vou mostrar aí para vocês na tela de vocês. Os outros jogos, né? O Grêmio pegou, por exemplo, se não me engano, é o Operário. O Bahia pegou o Criciúma, Fluminense, Sampaio Corrêa, Bragantino e esse time aqui é o Souza, né? O Souza, isso mesmo. O Souza que eliminou o Cruzeiro. Tem muito time aqui, cara, que é da série B, Série C, entendeu? Alguns aqui eu confesso que eu nem sei qual o nome. O Cuiabá pegou o Goiás, um bom jogo, aliás, né? um bom confronto. Botafogo pegou o Vitória, cara. Vai ser também um jogo muito legal de se ver. Fortaleza e Vasco, eu acho que o Vasco deu um pouco de azar aí, mas é um confronto equilibrado. O Flamengo deu um pouco de azar por conta da viagem que vai ser feita, né? Não sei onde vai ser o jogo de volta, né? Mas vai ser na casa deles. O jogo de volta vai ser definido. O mando de campo é do Amazonas, mas não sei se o Amazonas vai vender, né, o mando de campo, porque tem muito disso. Eu acho isso muito errado. Eu acho que o time pequeno tem que parar com essa palhaçada de ficar vendendo mando de campo, cara. Tem que jogar como o time grande joga, jogar com sua torcida. E é isso. Vencer é outra questão, mas tem que fazer isso, cara. Não é assim não. São Paulo pegou esse time aqui, confesso que eu não sei o nome. Palmeiras e Botafogo de São Paulo, Atlético Paranaense, se eu não me engano, esse aqui é o Botafogo da Paraíba. Não, é o Ipiranga. Eu acho que é o Ipiranga. O Atlético Paranaense. O Internacional se deu mal, hein? Pegou o Juventude, o time que eliminou eles. Eliminou eles no Gauchão. Ceará e CRB, Corinthians e América, Atlético Goianiense e Brusque, Atlético Mineiro e Sport. Também outro confronto interessante. Esses aí são os jogos da Copa do Brasil na terceira fase. E, como eu estava falando para vocês, o Fluminense vai enfrentar aí o Sampaio Corrêa. O jogo de ida vai ser lá, o jogo de volta vai ser aqui no Rio. Os jogos serão nas semanas do dia 1º de maio e 22 de maio. Então, vai ser entre aí os dias 1 a 5, se eu não me engano, de maio e na semana do dia 22. Também eu queria falar com vocês um pouco, né, o Marcelo Neves postou aqui no seu Twitter os confrontos do Fluminense os próximos confrontos do Fluminense, né, o calendário do Fluminense nos próximos jogos. E eu acho um pouco preocupante para o Fluminense, principalmente nesse futebol que a gente está apresentando, né? Esse futebol maluco que o Diniz está tirando de não sei aonde, né? Essa ideia doida dele de colocar 6 atacantes, de não colocar nenhum zagueiro. Essa loucura que ele está fazendo, esse experimento que ele está fazendo no Fluminense, que ninguém consegue entender, né? Isso pode prejudicar muita gente daqui para frente. Porque a gente perdeu 6 pontos, né? Não, 6 não. Perdemos 5 pontos. Perdemos 2 no jogo contra o Bragantino no Maracanã, que a gente poderia ter vencido aquele jogo tranquilo. E também perdemos agora os 3 pontos no jogo contra o Bahia, que o jogo estava na nossa mão. A gente conseguiu mudar totalmente a nossa atuação, né? A gente começou muito bem, depois foi piorando, depois que voltou o jogo, foi piorando cada vez mais. O próximo jogo do Fluminense é contra o Vasco.
Aí temos Cerro Porteño fora de casa, Corinthians fora de casa, aí o jogo fora de casa contra Sampaio Corrêa, Fluminense e Atlético Mineiro, né? Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã, Colo-Colo e Fluminense fora de casa, São Paulo fora de casa, Fluminense e Cerro Porteño em casa, Fluminense e Juventude em casa, Fluminense e Sampaio Corrêa em casa, jogo de volta, e tem o Botafogo e Fluminense, né, clássico, fora de casa, na verdade, lá no estádio do Botafogo. E para finalizar, Fluminense e Alianza Lima. Esses aí são os próximos confrontos do Fluminense, os próximos jogos. E, cara, vou ser sincero, tô muito desanimado. Eu acho que o Fluminense vai se dar muito mal nessa sequência de jogos aí, por culpa do Diniz. Literalmente por culpa dele. Porque o cara não consegue mesclar o time, o cara não consegue colocar uma formação justa que a gente fale assim, pô, tá um time ok, beleza. Não consegue fazer o time jogar, só coloca os caras nos piores momentos do time. O Fluminense perdendo o jogo 2-1, Bahia pressionando, a gente precisando, né, de um meio de campo ali recheado para conseguir compor o elenco e fazer o time engrenar. Ele coloca 6 atacantes, coloca o John Kennedy, Ciro Lima, coloca os 2 meias, os 2 volantes na zaga, faz uma loucura, cara, e a gente acaba perdendo o jogo. Então isso desanima o torcedor, isso desanima. O jogo contra o Vasco pode ter certeza que não vai ter público nenhum na parte do Fluminense, capaz de ter no máximo uns 10 mil. Posso até estar sendo exagerado aqui, mas o que eu acho também errado também, a torcida tinha que estar presente, mas não vou me estender sobre isso não. Eu acho que o que o Fluminense pode fazer aqui nessa sequência no jogo contra o Sampaio Corrêa, no jogo de ida contra o Sampaio Corrêa, que vai ser entre Fluminense e Atlético Mineiro e Corinthians e Fluminense, que é fora de casa, colocar esse jogo contra o Sampaio Corrêa com um time meio misto ou reserva. A gente sabe que o time reserva do Fluminense não é muito ruim, né? Não é um time horrível, mas pode fazer o que fez ano passado. Teve um jogo da Copa do Brasil, que foi contra o Paysandu, se eu não me engano, que o time já foi direto lá de Belém para São Paulo, se eu não me engano. E acabou que não, como posso dizer, não cansou tanto a equipe, né? Pela viagem que fez, entendeu? Porque se o Fluminense leva o time titular lá para o Maranhão, depois vai para São Paulo, aí depois de São Paulo vai para o Maranhão, aí de Maranhão vai para o Rio. Eu acho que isso cansaria mais. Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, ainda tem o Colo-Colo lá no Chile. Aí depois do Colo-Colo, São Paulo em São Paulo. Entendeu como é que é? Eu acho que o Fluminense precisa estudar um pouco sobre isso para saber como, em questão de logística, né, como que vai ficar essa situação. Mas eu acredito que o Fluminense deveria colocar aí o time reserva ou misto no jogo contra o Sampaio Corrêa para aí descansar um pouco a equipe, né? Porque, pô, Cerro Porteño fora de casa, Corinthians fora de casa, depois Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá voando. Colo-Colo fora de casa, São Paulo, entendeu? Vai ser complicado. E agora falando sobre a situação do Maracanã, o Fluminense vai ter o jogo contra o Vasco lá no Maracanã, nesse sábado, e teve aí uma certa briga, entre aspas, né, em questão do setor sul. O Fluminense chegou a tentar negociar com o Vasco para colocar o jogo 50%, 50%, né, para cada um, para ficar um jogo legal, para ter um clássico maneiro, mas o Vasco sempre quer tumultuar, sempre quer, né, parece até uma criança mimada que chora o tempo todo, que reclama, né, impressionante. Segundo aqui o Globo Esporte, Fluminense e Vasco divergem por porcentagem de torcida e lado do Maracanã em clássicos. Clubes tentam um acordo para dividir igualmente a carga de ingressos, mas briga pelo setor sul impede pacto. E cada equipe terá 90% de carga quando mandante. Há 3 dias do clássico entre Fluminense e Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o clima nos bastidores é de tensão, por causa da divisão da torcida. Como acontece desde 2017 no Brasileirão, o time mandante no Tricolor, no caso do Tricolor, terá 90% de carga aí dos ingressos, né? 90% do Fluminense, se eu não me engano são 10% do Vasco, da torcida visitante, no caso isso se refere a todos os jogos do Campeonato Brasileiro, não é só com o Vasco, tá? Para deixar claro aqui. Na semana passada, o Fluminense procurou o Vasco e propôs que os confrontos entre as equipes no Brasileirão fossem disputados com divisão igual da carga de ingressos, 50-50. A única condição do clube tricolor era que sua torcida ficasse no setor sul, o que causou divergência. Como
permissionário do Maracanã, o Flu acredita ter o direito de ficar com o setor, ocupado por sua torcida desde 2013, quando o clube passou a administrar o estádio. O Vasco, por sua vez, entende ser uma questão histórica sua torcida se alocar do lado direito. O Vasco, portanto, também não quer abrir mão do setor sul. Pessoas ligadas ao clube viram a proposta da SAF como equilibrada e contrária ao cenário de embate dos anos anteriores. Num primeiro momento, o Vasco considerou a proposta do Fluminense, mas avaliou e concluiu ser justo que cada equipe ficasse no lado sul, no jogo do seu mando. O tricolor não aceitou a divisão e o acordo não vai acontecer. Na final da Libertadores 2023, a princípio a Conmebol destinou o setor sul ao Boca Juniors, mas o Fluminense entrou em acordo com o clube argentino para trocar. Além de ser o lado onde a sua torcida costuma ficar, o clube entendeu que era uma questão de segurança. Então, claramente você vê, cara, o Vasco querendo tumultuar novamente, né, essa situação envolvendo o Maracanã. O que custa o Vasco jogar no setor norte, cara? Ainda seria bom pro Vasco, porque teria 50% da torcida do Vasco no estádio. O que eu acho que seria ainda maior no jogo, né? Porque eu acho que a torcida do Fluminense não vai comparecer em bom número. E pro Vasco seria bom, porque teria mais torcida do que 10%, né? 50% é maior que 10%, tô errado? Então teria um bom número de torcedores para apoiar o seu time. Que mal você vê nisso? Qual o problema de jogar, cara, um jogo no setor norte? Você sabe que você não administra o estádio. Qual o problema disso? É inacreditável. O Fluminense, inclusive, já informou ao Vasco que vai ficar com o setor sul no jogo de volta entre as equipes, caso aconteça no Maracanã. Os vascaínos serão maioria no estádio. A tendência é que o Vasco solicite ao consórcio fazer o jogo de volta contra o Flu no Maracanã. Um laudo da Polícia Militar proíbe, desde o ano passado, que clássicos regionais sejam disputados em São Januário, por causa da final da Libertadores no Maracanã em 2023. O clube conseguiu autorização excepcional para enfrentar o Botafogo em seu estádio. Então essa aí é a expectativa. Cara, todo clássico entre Fluminense e Vasco tem uma discussão, tem uma briguinha, tem um furfurinho, alguma coisa do lado de fora. É impressionante. É muito difícil o Vasco entrar em acordo com o Fluminense em alguma coisa. É o time mais chato do Rio de Janeiro, sinceramente. É o time mais chato. Tem o time mais chorão, que é o Botafogo, tem o time mais chato, que é o Vasco. Eles não conseguem entrar em um acordo, cara. Uma vez, pelo menos. O que custa ficar, novamente, o que custa ficar no setor norte? Fica aí essa pergunta. E a expectativa do torcedor tricolor nesse jogo contra o Vasco é muito baixa, né? Pra gente vencer esse jogo, porque as atuações são cada vez piores da equipe do Fluminense. A gente mesmo assim torce e tem aquela esperançazinha de o time engrenar novamente. Mas eu confesso que com o time que o Diniz está colocando, as ideias que ele está botando em campo, né, no segundo tempo principalmente, não consegue me deixar animado para esse ano. Não consegue. Eu sou a favor da saída dele. Sou a favor, muito a favor, agora, depois desse jogo contra o Bahia. Porque não dá mais. Não tem como ele mudar de ideia. Não tem como a gente parar e pensar assim, pô, eu acho que uma hora ele vai parar com essas palhaçadas. Ele não vai parar, gente. Vocês viram a coletiva dele? Na coletiva ele deixou tudo claro. Que vai continuar assim, que a ideia dele é essa. Que nada vai tirar isso da cabeça dele. Ele acha que ele é o certo, ele é o bambambam. Por conta da Libertadores 2023. Aquela Libertadores que ele ganhou com o Fluminense deixou ele assim, deixou ele mais arrogante ainda. Então você nunca vai ver o Diniz pedindo desculpa, você nunca vai ver o Diniz falando assim, gente, eu errei a escalação, eu errei a formação tática, vou tentar mudar. Você não vai ver isso, você não vai ver. Só se acontecer uma catástrofe. O Fluminense perder de 10-0, de 7-1, um bagulho assim muito maluco de acontecer. Entendeu? Eu acho muito difícil disso acontecer, então por isso que eu sou a favor aí da saída do Fernando Diniz. Então galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui a sua expectativa para essa Copa do Brasil e também sobre o clássico, né, Fluminense e Vasco. Comentem aqui, deixem seu like, compartilhe o vídeo também para o máximo de tricolores que você puder, né, nos grupos de WhatsApp também,
Tamo junto, galera. Se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe. Tamo junto, valeu, saudações tricolores, é nóis.